Mãe e investigadora Mónica Ferreira criou um sistema de lençóis que reduzem o risco de asfixia durante o sono em recém-nascidos. Vamos ver. São lençóis que podem salvar vidas. O sistema é inovador e mantém os bebés em segurança quando estão a dormir, de uma forma muito simples. Se o bebê vier a dormir, nós podemos colocá-lo diretamente na cama sem estar a mexê-lo muito. Fechamos o sistema e o bebê fica aqui retido, não é? Fica aqui preso, ele não desce. Temos aqui 3 posições de crescimento. À medida que o bebê vai alongando, este sistema vai descendo, na medida em que o lençol de cima, que é fixo, nunca ultrapasse aqui as axilas do bebê. Estes lençóis reduzem o risco de asfixia em recém-nascidos, um risco muito elevado. Principalmente por causa da síndrome da morte súbita, porque uma grande percentagem, cerca de 20% dos bebés vítimas de morte súbita, foram encontrados com a cabeça coberta com a roupa de cama. Mónica Ferreira foi alertada para o risco de morte súbita por sufocamento pelos profissionais de saúde. A investigadora criou os lençóis que gostava de ter comprado quando teve os seus filhos. Integrei alguns programas, nomeadamente pela Tecmin, a Universidade de Minho, que me ajudou bastante a impulsionar. Fiz uma pós-graduação em empreendedorismo têxtil, do qual resultou também o prémio, o primeiro lugar com o projeto do Safety Baby Pet. Com um design único, o sistema impede o deslizamento dos recém-nascidos para baixo da roupa graças a um sistema de retenção que é ajustável ao crescimento. A Mónica junta-se agora a nós via Skype para nos explicar melhor esta a sua invenção, como funciona e porque é que a criou. Olá, Mónica. Boa tarde. Olá, boa tarde. Mónica, mãe galinha? Não propriamente, mas... 3 vezes não foi para reforçar alguma coisa que nos queira explicar melhor ou não? Diga? Disse 3 vezes não. Foi para reforçar alguma coisa que nos queira explicar melhor? Não. Todas as mães são mães galinha, não são, Mónica? À sua maneira. À sua maneira sempre um bocadinho, sem dúvida. Há que proteger a sua cria, não é? Há que proteger o seu bebê. Exatamente. Muito seguindo a natureza, não é? Eu acho que é o instinto. O instinto maternal tem um bocadinho desse quê. E por muito que a gente não queira, há sempre, não é, aquela preocupação e cuidado sempre com os nossos filhos. E uma dessas preocupações é claramente que eles não se foquem durante o sono, claro, não é? É uma grande e enorme preocupação. O que nos faz muitas das vezes tirar o sono, a nós próprios, apesar deles estarem a dormir descansados e não nos estarem a nós a tirar o sono, mas é a nossa preocupação, não é? Parece que não... Mas antigamente era para deitar para um lado, agora depois deitar para o outro, depois era pôr o corpo de uma forma, a cabeça de outra. Que lado é que... É mãe, não é? Tem dois... dois rapazes. Como é que punha os seus filhos a dormir quando eram bebés? Em ambas as gravidezes sempre me recomendaram que fosse de barriga para cima, portanto de costas voltadas para o colchão, porque realmente os números indicavam que essa foi a posição que diminuiu a incidência de morte. Portanto, seria o mais recomendado. Eu ainda fui ensinado a que devia ficar de lado. Exato. A minha mãe tem 4 filhos e diz ela que todas as vezes foi cada uma quase à sua maneira. Mas isso é mesmo a evolução do conhecimento, não é? Nós vamos evoluindo no conhecimento e hoje em dia percebemos, os estudos indicaram que realmente esta era a posição ideal. E como aqui há tempos o Dr. Hugo Rodrigues dizia muito bem quando alguém comentava esse facto, era que realmente ele dizia, pois, nós estamos aqui, dormimos de lado noutras posições, estamos aqui, mas muitos outros não estarão.
e é uma realidade, não é? Portanto, por isso é que nós vamos tentando evoluir sempre no conhecimento e graças a Deus, e vamos tentando perceber algumas coisas que antigamente, pronto, não funcionariam tão bem e vamos conhecendo novas formas de atuação em várias problemáticas, não é? Mónica, estes lençóis de que falámos têm a ver com o seu lado e o seu instinto maternal ou com o seu lado profissional? Ou misturam-se? Não, começam essencialmente pelo instinto maternal, pelo meu lado como mãe. Já agora, para explicar o porquê da minha pergunta, o que é que faz a Mónica? Portanto, eu atualmente estou 100% dedicada à Bimam, não é? Este projeto do Safety Baby Bed. Mas durante vários anos estive ligada quase sempre à saúde, sou bioquímica de formação. E trabalhei sempre muito ligada à saúde. Estive no estagiar na Bial e no IPO, entretanto também trabalhei no Hospital Santa Maria da Feira e depois tive 12 anos na Universidade do Minho, na Escola de Medicina, muito ligada à investigação, essencialmente. Portanto, acho que também esse bichinho da investigação me levou e me leva a aprofundar um bocadinho mais os conhecimentos e aquelas questões que nos causam maior ansiedade ou pronto, mesmo do foro pronto, de curiosidade. E acho que é um bocadinho por aí, não é? Que me depois, levou quando foi procurar se havia alguma coisa que ajudasse nessa angústia da asfixia, percebeu que não havia, não é? E não havendo, invento eu. Não, quer dizer, nós como bons também portugueses, nós temos sempre a tentar arranjar alternativas, não é? E há algumas alternativas já existentes no mercado e que muitas vezes os profissionais até recomendam, que, por exemplo, é o facto de fazer a cama talvez mais em baixo. Isso foi uma solução que eu também tentei, mas depois tinha a questão do meu filho puxar aquela dobrinha que nós culturalmente também fazemos para que eles não fiquem tão em contacto com as fibras, com os cobertores, etc. E ele puxava-me imenso aquilo sempre para cima, aquela dobra, portanto, para cima da cara. E entre outras tentei prender com uns rolos ou com um lenço, mas depois aquilo macerava as costas do bebê, porque mal ele se mexia, não é? Ia formando algumas dobras que, pronto, quando eles são muito bebés têm a pele mais sensível. De maneira que, pronto, as soluções que eu encontrava e que me sugeriam não eram, pronto, tão ideais quanto eu gostaria, e tentei colmatar algumas coisas aliando todas as recomendações dos vários profissionais de saúde, da Organização Mundial de Saúde e Sociedade de Pediatria internacionais e nacionais, tentando conciliar isso e a experiência de mãe, conforme as coisas mais práticas também que eu gostaria que fizessem parte, e tentei conciliar tudo num só artigo, e daí surgir o Safety Baby Bed, que é essencialmente um sistema de retenção que evita que o bebê deslize na cama para baixo dos lençóis, nomeadamente porque muitas vezes é recomendado até a própria inclinação do colchão. Portanto, isso potencia o risco, não é? Maior é a probabilidade de eles deslizarem. De maneira Mónica, que foi um bocado por aí. Mónica, mãe e criadora, obrigado por ter estado connosco em direto no Sociedade Civil. Obrigado pela sua disponibilidade. Pela oportunidade e... Nós é que agradecemos, Mónica. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Andreia, quantos é que tem na sua sala? Neste momento, 10. Que idades? Um ano. Um ano. E então, como é que faz a vistoria? Passa por todos quando estão a dormir? Nesta fase já não tem o risco Com da um ano morte. já não há este perigo? Sim, a morte súbita já não é tão evidente. Mas eu posso, como mãe, eu nos primeiros meses, principalmente no primeiro mês, todos os dias vou lá acordar. Estão eles a dormir, quase a ressonar, e vou lá eu puxar o pé. Se eles choram é porque levantamos durante a noite porque choram. Se eles não choram é porque estão demasiado calados, deixa cá ver o que é que se passa. Exatamente, não é? E não é no primeiro, porque eu já tive 13 e mesmo ao terceiro fui lá acordá-lo, beliscá-lo, tudo. Eu acho que nem com este lençol novo eu ia conseguir descansar. As minhas noites no primeiro mês são sempre assim. Os primeiros meses fico sempre com este medo. E acho que é um medo que
que é transversal a todas as mães, porque ouvimos imenso falar e é uma coisa que ainda não está bem explicada e não sabemos bem a razão. Pode haver umas mais evidentes que outras, mas não sabemos bem, às vezes está tudo bem e no minuto a seguir não está. E é um medo que eu acho que é um medo muito legítimo e que nos aterroriza os primeiros meses. A mim, pelo menos, os meus filhos, coitadinhos, levavam sempre uns puxões durante a noite. Abanar para ver se ele está bem. Não era mesmo abanar, era até a chorar, porque senão eu não sabia. Este é o exemplo perfeito do tema que pode ser abordado desde logo na consulta pré-natal e depois novamente no puerpério, nos primeiros dias de vida e nas primeiras consultas com o seu médico assistente, portanto alertando para este correto posicionamento do bebê. E está demonstrado, para além de toda a dúvida, de qualquer dúvida, que o deitar o bebê de barriga para cima é a posição aconselhável. Alguns pais preocupam-se se o bebê bolsar, se possa engasgar, mas isso foi excluído. A preocupação e nós, na altura, dizíamos que nunca se devia deitar o bebê de barriga. Mas mesmo os bebés com refluxo, que bolsam com frequência, está demonstrado que essa posição é a mais segura. Estudos com dezenas de milhares de crianças que demonstraram isso. E, portanto, é essa posição que deve ser promovida, para além de não desincentivar o fumo de tabaco, tentar evitar o contacto com pessoas com infecções respiratórias nos primeiros dias de vida, deixar a cabeça do bebê destapada durante o sono, todas essas medidas. O sono é importantíssimo não só para a saúde mental dos